Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores e o público presente. Eu quero falar da Cidinha, que está aqui. É uma alegria ter aqui, Cidinha, você. Faz tempo que a gente não se vê, nós trabalhamos juntos. A Juliana, Simara, Milena, Marcinha, Nilson e todos os demais secretários. Eu firmei um compromisso durante a minha campanha com a população machadense, vários compromissos, mas esse que eu vou estar falando hoje, falei a semana passada, é um dos maiores dos meus compromissos, que é acompanhar, fiscalizar o orçamento público do município. E até hoje eu tive uma reunião com o prefeito. Não foi para falar sobre isso, mas acabei falando desse projeto, que logo eu vou estar colocando em momento oportuno aqui na Câmara, que é um aplicativo Machado em suas mãos, onde o orçamento público vai ser facilitado para qualquer pessoa da população ter as informações em mãos. Eu creio que o portal da transparência, como ele está hoje, está inviável. Eu não consigo ver as informações por lá, e eu creio que um cidadão comum não consegue também, né? Então, a gente precisa facilitar essas informações e acompanhar. O cidadão precisa acompanhar o orçamento público da cidade. Isso é educação financeira, né? Isso é importantíssimo. Eu também tenho um projeto que eu vou estar logo trazendo, que eu sei que a Câmara já aprovou um projeto de empreendedorismo nas escolas que não está funcionando, né? O Erivelto falou sobre isso, projetos que ainda que foram votados nessa casa e não estão em andamento. E eu vou estar marcando com a secretária de Educação e incluindo nesse projeto a educação financeira, né? Eu acho importantíssimo as crianças, desde a creche, receberem essa educação financeira e a população começar a acompanhar o orçamento público da sua própria cidade. Às vezes a gente sabe do Brasil, de outros países, e não conhece o orçamento público da nossa própria cidade, né? Semana passada eu falei sobre a arrecadação, né, que há uma crescente na arrecadação, mas também fiz um requerimento pedindo a diferença, né, daquilo que se projeta na arrecadação e daquilo que realmente se arrecada. Há uma diferença grande, e eu pedi um requerimento, um esclarecimento, porque a projeção é tão grande e a arrecadação é bem menos do que se projetou, né? Estou aguardando a resposta. E hoje eu quero apresentar rapidinho aqui as despesas, os números da gestão passada, para a gente poder acompanhar, a partir de agora, de 2025. A de 2025 é uma projeção 262.047.534 reais é a projeção de despesa em 2025 que o município vai gastar. Saúde, educação, segurança pública, habitação e tudo mais. Depois a gente vai estar detalhando em outras reuniões. É o mesmo montante da arrecadação, é o mesmo montante da despesa, né? Então, eu queria colocar aqui, eu até fiz um requerimento de hoje, pedindo esclarecimento sobre aumento de despesa do município, do executivo. E hoje eu vou estar falando aqui de despesas do executivo. Tem a despesa do consolidado do município, que entra a despesa da Câmara, SAAI, né, IPREM, e tem só do Executivo também. Então, em 2021, nós tivemos uma receita no município de 125.755.000 e uma despesa de 121 milhões. E deu aí um superávit, né, positivo,
não posso falar de superávit, não, positivo, né? Uma sobra de 4.756.000, 2021. 2022, a arrecadação, a receita do município, 156.651.000. E teve uma despesa um pouco maior de 159 milhões. E deu um negativo aí de 2.574. Dentro do normal para o município. Mas eu queria chamar a atenção da população a questão de 2023, que é o que me preocupou, e eu pedi o requerimento por causa de 2023 também, que esse eu estou falando do executivo, e não do consolidado, mas o consolidado também deu um déficit grande assim. A receita foi de 164 mil, isso 2023, 164 milhões. E a despesa subiu para 197 milhões, 669, gerando aí um déficit de 33 milhões negativos, 276.534 reais. Né? Isso me chamou atenção, eu pedi requerimento, né, para poder ter uma explicação por parte do Executivo. 2024, o ano passado, foi arrecadado 206.797.000 e a despesa foi de 202.289.000. Teve um gasto um pouco a menos e houve um número positivo, né, uma sobra entre o que se arrecadou e o que se gastou, 4.507.000, né? Algumas pendências ainda ficaram, né? Eu estou analisando a contabilidade, eu me interesso por isso, fazia isso enquanto gestora, ainda ficaram coisas para pagar, tem o IPREM para acertar, tem subvenções que ficaram para pagar de 2024, né? Tem emendas impositivas também para pagar, né? Então, esse daí ainda não foi praticamente totalmente fechado, algumas coisas ficaram para 2025, e semana passada eu fiz um requerimento sobre isso também. O que ficou a pagar de 2024 para 2025. Também fiz esse requerimento. E eu consultei também o Tribunal de Contas do Estado. Vereador, depois, no final, a senhora concede uma parte para mim, por favor, para te fazer um convite? Uhum. E no Tribunal de Contas do Estado, em 2017, lá tem um déficit financeiro de menos 17.505.428 reais. 2024 não foi apurado ainda, né? Não está lá no tribunal, senão eu traria aqui para vocês. Isso que me chamou a atenção. E eu queria falar com vocês que nós precisamos acompanhar, vereadores, nós fomos eleitos, a nossa função é altamente fiscalizadora, né? Nós temos que ser imparciais na fiscalização. E a população precisa acompanhar o orçamento, né? E a questão da dívida, né, alta, nós não podemos deixar nosso município entrar em endividamento. Nós temos um país endividado, né? A dívida hoje, a situação do Brasil hoje é alarmante demais. É 7 trilhões a dívida líquida do Brasil, 7 trilhões, 200 bilhões. Isso cai na nossa conta de pagadores de impostos, porque tira daquele que mais precisa. Na verdade, quando o país está endividado, ou qualquer que seja o município ou estado, tira da própria população o que poderia, o que se paga de juros, o que se paga de multas, tira da saúde, da educação e tudo mais. Então, nós precisamos acompanhar e ter essa educação financeira bem, assim,
para a população acompanhar, e eu creio que nas escolas, eu acho que quanto menos o indivíduo depender do Estado, é a melhor coisa. Né? O Estado, o município, precisa de projetos sociais? Claro que precisa. Os vulneráveis precisam ser ajudados? Precisam. Mas quanto mais a gente poder tirar o peso do Estado, melhor. Senhora vereadora, por favor, pode complementar passou, a sua fala. né? Então, era o que eu queria falar. Mas a senhora pode dar a parte, se quiser. Vou quebrar mais uma vez. Hoje estou quebrando protocolos. Pode falar, vereador. Juninho. Aí eu posso falar de novo. Se a senhora quiser, você pode. Pode? Se a senhora quiser dar o tempo para isso, você pode. Eu gostaria de estar fazendo um convite para a senhora aí, para a Ivanise e para a Angélica, que são da Comissão de Saúde. Saúde. Para estar participando comigo aí de um anteprojeto de um centro infantil. Um centro infantil de atendimento de pediatria. Nós que tivemos aquele dia, na reunião da Santa Casa, nós aprendemos, e até parabenizo a senhora pelos questionamentos feitos lá, buscando informação pura, né, e verdadeira para estar passando para a população, que lá é um ambiente infectado. Imagina se uma mãe levar uma criança para atender, né, no pronto-socorro e ter ao lado, uma mãe levando um recém-nascido e ter ao lado uma pessoa com meningite, igual foi nos falado lá. Seria de extrema... seria algo extremamente grave, pois poderia infectar, né, esse recém-nascido e estar levando ele, inclusive, à morte. Então, assim, eu gostaria de estar convidando você, a Ivanise e a Angélica, para estar participando desse projeto comigo, nesse anteprojeto, para a criação desse centro infantil aqui no município, que juntos, né, pudéssemos discutir com a Santa Casa e também com o secretário de Saúde, para que seja feito algo para atender essas pessoas, mas com segurança e com responsabilidade. Então, meu convite eu estendo a vocês e qualquer outro vereador que queira participar junto conosco aí, né, e aí podemos falar sobre, né, posteriormente. Eu aceito o convite, Juninho, e por isso que a gente tem que falar de educação financeira, para sobrar bastante dinheiro para tudo que volta para a população, especialmente na área da saúde, que é o que mais pega. O Melão sabe, ele é conhecido como Melão da Saúde, é o que mais está pegando mesmo. E a gente precisa estar acompanhando, né? Nós não podemos ter um município, um país, um estado que seja gastão, né? Nós temos que ter o controle das despesas e dos gastos para que isso volte para a população, certo? Eu tinha mais coisas para falar, mas meu tempo acabou, né? Acabou, infelizmente. Obrigada, gente.